churrascaria. O texto tá ficando muito grande, tudo bem? Então, aqui a gente vai ter que colocar o máximo para 50 caracteres, 3 pontinhos. E aqui a fonte a gente vai diminuir um pouco, colocar 18. Ainda assim tá passando. Ok, aqui em cima deu certo. O que eu fiz foi tirar o container, no caso, e colocar o íconezinho do carrinho dentro da row, dentro da app bar. Então eu tenho uma app bar com uma row, que é uma coluna, com 2 ícones, um para voltar e um para ir pro carrinho, e o texto no meio centralizado. Tudo bem? Para isso é muito simples, é só vocês colocarem aqui na última opção, que ele vai colocar nos extremos, nas bordas extremas, os 2 ícones, e o que tiver no meio vai ficar centralizado. A descrição, ela tá com um problema de estar passando. Bom, pessoal, achei o problema que a gente estava tendo aqui, que o texto não estava tendo espaço para poder escrever a descrição, né? Então, eu só fiz um processo muito simples. Eu vim aqui na row, na coluna do container não, desculpa, do texto, e eu adicionei um container do tamanho aqui de 350 por 50, que é um espaço que dá para colocar 2 linhas. Eu acho que não precisa mais de 2 linhas aqui para questão de descrição do restaurante. E aí agora a gente coloca um texto aqui dentro, com essa auto size aqui ativado, que o tamanho dele vai ser automático e ele vai se expandir de acordo com o que for preciso. Antes ele não estava tendo tamanho, não estava tendo espaço para poder fazer essa expansão sozinho, tudo bem? Muito tranquilo de resolver. Agora a gente vai passar para a parte que é igual que a gente fez antes, de eu estar dentro do meu prato e passar as informações para a página do produto. Só que tem que ser o produto que eu estou clicando, certo? Então o processo é bem parecido, basicamente, é igual o dos restaurantes para os pratos. Eu vou selecionar aqui o container, vou criar uma ação de navegar para o produto, e aí eu vou ter o parâmetro de, quando eu clicar, vou colocar aqui prato, não, referência de prato, o tipo dele vai ser um documento dos pratos. Mesma coisa que a gente fez antes. Confirmo e passo o parâmetro como a referência que eu estou clicando. Então, a referência que eu estou clicando aqui. Tudo bem? E aí agora eu posso vir aqui no meu produto, vir aqui em cima, adicionar uma coleção, documento de referência, prato, vindo do meu parâmetro de referência. Tranquilo? Aqui eu vou colocar o nome. Aqui vai ser a imagem do meu prato. Aqui novamente. Aqui eu posso apagar esse nome aqui, o nome já está lá em cima. Então eu vou tirar isso aqui. O preço. Lembrando que o preço a gente sempre tem que colocar ele num texto combinado, né? Para vir com RS antes. Então, RS, adicionar o texto. Agora sim eu coloco o preço. Perfeito. E esse textão aqui vai ser a descrição do meu prato. Opa. Descrição. Aqui eu tenho essa row que eu posso simplesmente estar apagando.
que é do Top Friends. Aqui eu tenho essa outra row, que é das categorias também que eu posso apagar. E aqui vai ser o botão de adicionar o carrinho. Mas depois a gente faz essa ação. Tudo bem? Vamos testar se está tudo funcionando. Eu gosto de sempre quando eu faço algum tipo de coisa assim, eu encerrar a sessão e testar novamente. Mas dessa vez eu já vou colocar sem a versão Dark, tudo bem? Vou desativar aqui e vou testar, pra gente ver como que fica na cor branca. Pessoal, uma coisa rapidinha que eu preciso avisar para vocês é que quando você estiver finalizando aqui na página do produto de colocar a referência, bom, novamente aqui você vai colocar documentos de referência da coleção dos seus pratos e a referência que vem do parâmetro, certo? Muito rapidinho e fácil de fazer. Você também precisa colocar aqui o widget no seu tema. Normalmente ele vem desmarcado essa opção. Então você precisa fazer isso. E agora testando o projeto, a gente consegue ver que eu entro aqui, por exemplo, no Bonsai, ele vai estar aparecendo o item do Temaki, do Hot Roll, as descrições separadas também. E é muito legal, galera, que vocês perceberam que nós fizemos apenas 5 páginas, né? Uma página para o produto. E aí essa única página do produto ele vai ser para todos os produtos. Então isso é muito legal, é muito bacana, porque você não precisa ficar recriando de maneira cansativa todas aquelas páginas de maneira manual, né? É tudo automático. Então isso é muito legal mesmo. Uma coisa que a gente tem que colocar é essa opçãozinha aqui, para ele se encaixar perfeitamente. Então a imagem vai ficar melhor de se ver também. Mas agora, para finalizar, a gente vai fazer a parte do carrinho, também que é um processo muito legal de se fazer. E agora vai ser a única parte do projeto que a gente vai usar um pouquinho, bem pouco mesmo, da programação em si. Tudo bem? Olha só, agora ficou melhor as imagens. Elas estão encaixando direitinho na imagem, no quadradinho aqui. Bem melhor. Isso aí. Beleza, então. Galera, vamos lá para a parte do carrinho. Galera, o primeiro passo para a gente poder fazer o nosso carrinho é bem simples. Vocês vão vir aqui em Local State e criar uma variável, tudo bem? Essa variável a gente pode chamar ela de carrinho. E ela vai ser uma referência de um documento dos pratos. Então ela vai vir todos os documentos que foram criados na questão dos pratos, ela vai ser uma referência. E obviamente, como é um carrinho, a gente vai poder adicionar coisas a ela. Ela é uma lista, tudo bem? Então, pronto. A partir desse momento a gente já pode vir aqui no carrinho, no botão de adicionar o carrinho e criar uma ação para que no momento em que eu clicar, eu vou dar um update no local state, que no caso é o carrinho, e eu vou adicionar a lista. Então é como se eu tivesse, quando eu clicar em adicionar o carrinho, eu estou adicionando a lista chamada carrinho. Olha só. Então, o que eu vou estar adicionando? A referência do meu produto, do meu prato, né? Que eu estou utilizando aqui, que eu estou na tela dele. Então, se por exemplo, vamos imaginar que eu estou aqui no do Temaki, eu estou adicionando essa referência, eu estou adicionando essa imagem, esse preço, essa descrição à minha lista. Ok, agora com isso já feito, a gente vai vir aqui no carrinho. E como a gente tem essa mesma visualização, vamos ter que fazer aquele mesmo processo de apagar todos os containers que não são úteis, porque nós vamos utilizar da mesma maneira apenas o primeiro como nosso modelo. Perfeito? E aí eu vou vir aqui na lista, e ao invés de eu criar uma query collection, eu vou clicar aqui em um children for variável, um filho de uma variável, né, que vem de uma variável. E aí a gente pode colocar chamada variável carrinho, e de onde vai vir essa variável? Da lista, do carrinho que a gente acabou de criar. E logo após você ter feito isso, para a gente trazer as informações de o que cada item é aqui dentro, no caso a imagem, o título e tudo mais, basta você vir aqui e dentro do container que está no meu primeiro menu, eu vou adicionar agora sim um documento de referência dos pratos que estão na minha lista, né? Lembrando que esse carrinho aqui é aquela lista que a gente criou. Então eu vou pegar ela e conseguir agora com as informações do meu nome, a minha descrição e aqui também o meu preço. Lembrando que preço a gente sempre faz com RS antes para ficar do jeito certinho.
pode apagar esse botãozinho aqui. E agora, com isso já feito, a gente vai fazer a parte do carrinho, fazer a soma. Então, do quanto que está sendo somado no carrinho, o valor do carrinho e tudo mais. Então aqui eu posso já tirar esse ícone, já que eu estou dentro do carrinho. E aí, embaixo de tudo isso aqui, eu vou estar colocando um botão, que é comprar. Deixar ele um pouquinho maior. E aí, galera, a gente vai ter que criar novamente um outro estado local, que é uma informação que vai ficar salva no celular, que é a soma do carrinho. Essa soma, ela é um double, é um número, certo? Então, como que vai funcionar? Toda vez que eu clicar em adicionar o carrinho, ela vai adicionar um valor a essa soma. Qual valor? O valor do preço da página que eu tô. Então a gente vai vir aqui na edição de ações, certo? Essa aqui é para eu adicionar o item ao carrinho. E eu vou adicionar uma nova ação, que é update local state. Vou selecionar agora a soma do carrinho. Eu vou estar incrementando, né? Vou estar aumentando o valor. E ele vai vir de uma variável. Qual variável? O preço do carrinho. Tudo bem? Então, isso aí vai fazer que a gente consiga ir adicionando esse valor sempre que for aparecendo, no caso, né? E aí aqui embaixo, a gente pode colocar também um texto. Eu vou duplicar essa row e jogar ela para baixo. Assim. Valor total. E aí a gente coloca outro texto na frente. Só que esse texto aqui ele vai vir de uma variável do local state, soma carrinho. E galera, obviamente a gente não pode também deixar de lembrar de colocar o ícone do carrinho, do lixo, da lixeira para apagar, né? Então a gente vai colocar aqui um ícone, button. Esse ícone vai ter um símbolo aqui de um trash, que lixeirazinha, ok. E vamos colocar lá na cor vermelha. Diminuir um pouquinho, colocar no tamanho menor. Ok, aqui também ficou muito menor, vou colocar um pouco. Assim, realmente pro tamanho do mouse vai ficar legal. E aí, qual vai ser a função dessa lixeira? Ela vai, vamos abrir aqui, né? Ela vai limpar, vai retirar do carrinho o item. Então ela vai estar removendo da lista carrinho, certo? O que? A variável do prato. E além disso, ela também vai tirar do local state a soma do carrinho. Ela tem que limpar, né? Diminuir o valor. Só que nesse ponto aqui, a gente não tem como selecionar se vai aumentar ou diminuir. Apenas é aumentar. Então ele tá só, a opção que aqui aparece é apenas de incremente, apenas de aumentar. Só que nesse caso, como eu quero tirar alguma coisa, eu não tenho essa opção. Então a gente precisa basicamente fazer ela. Para fazer ela é muito fácil, galera. Vocês vão vir aqui em Custom Functions e criar uma nova função. E aí, vocês vão colocar aqui o tipo que vai dar, o tipo de retorno vai ser uma double. E aqui a gente vai ter o valor. Valor, uma double. A gente coloca tudo aqui em falso. E aí o nome pode ser negativo. Valor negativo. E aqui no código, a gente pode apagar essa parte aqui. Ele vai dar return valor vezes -1. Então, essa aqui é a única programação que a gente vai fazer no nosso aplicativo inteiro. Olha só que simples que funciona. Tudo bem? Até se a gente quiser testar depois. Quer ver? Se a gente quiser testar. Então vamos imaginar que o valor é 10.
ele vai me retornar menos 10, ok? Então, funcionou. Vamos fechar. E qual que vai ser esse valor? O valor vai ser a quantidade não, perdão, o preço. Então ele vai de maneira negativa retirar aquele meu preço, certinho? Sempre quando você for criar uma função customizada, vai pedir para você verificar aqui se tem algum tipo de erro. Isso é normal, tudo bem? Mas sempre vai aparecer aqui. E aí agora vamos testar para ver se está funcionando o nosso carrinho. Então vamos lá, galera, dou continuidade aqui ao teste. Vamos no Mac agora, um Big Mac, adicionar o carrinho. Aqui não tá aparecendo duas coisinhas que eu gostaria, então a gente pode adicionar bem facilmente também, que é uma notificação que foi adicionada ao carrinho com sucesso. E aqui também tem um botãozinho que vai direto pro carrinho, mas isso também não é um problema, porque é só você voltar aqui já tá o carrinho. E olha só, não tá vindo a imagem, então vamos dar uma olhada no porquê que não tá vindo a imagem. Talvez eu não tenha colocado. Exatamente, não coloquei imagem, tudo bem. A gente já pode até adicionar essa questão do carrinho quando ele for adicionado. Antes de tudo, eu vou adicionar uma ação, né, de notificar, ó, um diálogo de alerta notificando: parabéns, item adicionado ao carrinho. Beleza? E aqui a gente pode também colocar na app bar um outro ícone que leva direto pro carrinho também, que vai ser muito útil. E aí a gente coloca a ação navegar para carrinho. Beleza, vamos dar uma atualizada. Ok, vamos de novo de McDonald's. Se a gente for no carrinho, ele não vai estar nada lá, tudo bem? Olha só, outra coisa, tem que voltar. Então se a gente está no carrinho, eu preciso voltar. Aqui no carrinho, vou adicionar na app bar também a opção de navegar para trás, left. Também colocar um container, valor de 50, tirar a cor dele, e eu seleciono a row e coloco nos dois extremos para o nome vir no meio. Beleza, atualizar de novo. Vocês puderam ver que o valor ele vai estar zerado. Toda vez que você abre o aplicativo, ele vai estar zerado. Se você quiser, por exemplo, que o seu aplicativo ele mantenha aqueles valores, por exemplo, eu adicionei o Temac no meu carrinho, item adicionado ao carrinho, certo? Aí eu entro no carrinho, o Temac tá aqui. Vamos imaginar que se eu fecho o carrinho, não salvou. Navigate back. Ok. Se eu quiser, por exemplo, vamos testar a questão de cancelar, né? Tirei, ele sumiu e o valor total sumiu também. Beleza, então, tá funcionando direitinho. Vamos agora testar colocar mais de um item, né? Pra ver se o valor tá dando certo. Costela barbecue do Bob's, adicionar o carrinho. Ok, foi adicionado. Um milkshake do Bob's também, adicionar o carrinho. 27, 17, 44. Se eu retirar apenas o lanche, valor total 17. Legal, tá funcionando direitinho. A imagem não tá do jeito que eu gosto, então eu vou colocar aqui no carrinho pra ela encaixar novamente, pra ficar melhor, da gente poder visualizar ela. Bom, então o aplicativo aqui ele tá todo funcionando, a questão do carrinho. As imagens aqui eu coloquei ela pra ficar fixada, pra ficar melhor de se ver. Aqui no perfil também a gente precisa colocar, vou colocar editar perfil. Quando eu clicar aqui eu vou poder atualizar a imagem, então eu vou poder upload mídia, uma foto ou um vídeo. No caso aqui a gente vai colocar apenas da galeria, não vai poder abrir a câmera, ok? E aqui eu vou simplesmente pular para colocar a imagem do widget de upload. Então, o que vai acontecer? A pessoa ela vai clicar aqui e aí ela vai atualizar a imagem dela e aqui ela vai salvar.
Aqui a gente vai colocar para aparecer sempre a foto da pessoa. Então, Network, Authenticate User, Foto. Então aqui vai estar aparecendo a foto da pessoa. Nesse caso aqui, como tá, para não ficar um círculo branco, beleza. Aqui a gente vai poder colocar o endereço de e-mail e alterar nome. E aí quando a pessoa clicar aqui em salvar alterações, as ações que vão ser feitas vão ser de update do documento, do autenticado do usuário, referência. O e-mail vai ser de acordo com o widget, endereço de e-mail, e o nome vai ser de acordo com o widget também. Alterar nome, beleza? Tô dando um erro aqui que o Firebase Storage não foi deployado ainda, então a gente precisa dar um deploy aqui, rapidinho. E aí o nosso aplicativo estará pronto, ok? Então, opa, já tem uma conta aqui aberta, vamos dar um reload. Uma coisa que a gente não fez, que precisamos fazer, é um outro botão aqui do lado. Settings, que ele vai simplesmente estar levando para as configurações do perfil. Então, aqui a gente vai colocar a cor Navigate to, Navigate to perfil. Beleza, então galera, vamos então ver como que ficou o resultado final do nosso aplicativo. É um aplicativo bem legal, mas porém bem simples. Aqui eu tenho o carrinho na parte do restaurante inicial. Eu vou fazer o logout, então a gente precisa criar aqui antes do perfil a opção de fazer o logout. É só duplicar esse botãozinho aqui e sair do aplicativo. A ação vai ser logout, simples assim, vou dar atualizada. Aqui dentro eu vou ter as informações de digitar o perfil, então se eu quiser colocar o endereço de perfil aqui, ele vai poder atualizar o nome, salvar as alterações. Se eu clicar aqui ele vai aparecer para eu adicionar alguma foto, e aqui ele vai alterar essa foto, e aqui ele vai sair do aplicativo, tudo bem? Nesse caso, depois a gente sai. Eu vou escolher aqui, por exemplo, no Bonsai o Temac, adicionar ele ao carrinho, apareceu uma mensagem e realmente ele foi adicionado ao carrinho com o valor total. Depois também a gente tem a opção de adicionar um outro ícone, então um Big Mac, por exemplo, está adicionado aqui também ao carrinho. Vamos de churrascaria, um prato feito. E no mais é isso. A gente tem esse valor aqui total, né? São 3 itens de 25, deu o valor de 75. Se eu quiser tirar, por exemplo, o Big Mac, 50, 25, R$0. E aí depois, se vocês quiserem, comentarem aqui abaixo, eu posso dar continuidade fazendo o processo de compra também, fazer como que funciona o checkout, adicionar um cartão e etc, etc, etc. E também a gente poder colocar, por exemplo, quantos itens, por exemplo, eu quero 2 tábuas de picanha, eu quero 2 milkshakes, por exemplo, eu quero esses valores. Que aí agora funciona também não só com o valor negativo, teria que adicionar uma multiplicação também. O processo é bem parecido e bem simples, mas é bem legal também de fazer. Então deixa aqui embaixo se vocês querem a parte 2 do vídeo. Deixem um like, por favor, foi bem trabalhoso fazer esse vídeo inteiro assim, mas eu espero que vocês gostem bastante. Façam também, vão seguindo passo a passo direitinho para que não dê nada de errado. E é isso, galera. Muito obrigado por tudo, fiquem com Deus e até mais. Falou!